Boa noite, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara. Hoje temos nosso amigo Paulo Sampaio de Bebedouro. Ele vai falar sobre a pureza de coração. Então a gente está aqui com mais uma semana na graça de Deus, com saúde, graças a Deus. Estou vendo aqui todo mundo bem. O dia está tranquilo, graças a Deus, não está chovendo. Porque teve uma outra oportunidade que o Paulo ia fazer a palestra e choveu muito e a gente teve que cancelar. Mas hoje ele está aqui e pronto. Um amigo nosso da doutrina agora, que a gente conheceu agora, a gente está muito feliz de conhecê-lo. Já é a segunda vez que ele está aqui conosco. E vamos lá, pessoal, vou fazer uma oração para a gente já começar. Peço a todos que se coloquem nas cadeiras, fechem os olhos. Todo mundo que estiver pronto a escutar. Agradecemos primeiro a Deus, que nos está dando essa oportunidade de mais uma vez escutar a sua palavra, os seus ensinamentos. Agradecemos também a espiritualidade amiga desta casa, que sempre está aqui, nos ajudando, preparando o ambiente, preparando a sala de passe para logo mais estarmos lá. E em agradecimento a tudo isso que eles proporcionam para nós, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado pelos seus prestes de vinho, de bebedouro aqui. Deus te abençoe, que os bons espíritos estejam contigo. Obrigado, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos que acompanham pela internet também. Uma alegria muito grande retornar. Agradeço muito o convite dos amigos, Flávia, Isabela. Esta casa que passei a admirar a partir de quando conheci, vejo o trabalho bonito que é realizado aqui. Então, é uma alegria muito grande poder retornar aqui com vocês. E como o Flávio disse, o tema que trazemos para hoje é sobre a pureza de coração, que nos baseamos principalmente no capítulo 8 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, em uma das bem-aventuranças, Jesus nos ensina sobre a pureza, quando ele fala: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Então essa ideia de ver o Criador é algo que penso nós todos em determinado momento da vida já pensamos nisso. Por que nós não vemos Deus? Como seria o Criador, Então essa questão, Allan Kardec busca nos dar algumas informações a respeito quando ele aborda o tema que ele chama de atributos de Deus, no Livro dos Espíritos. Então ele elenca algumas das perfeições divinas, Então ele diz: Deus é único, lógico, não tem outro, é o único Criador. Deus é eterno. Essa questão de Deus ser eterno mexe um pouco com a nossa mente, com a nossa imaginação, porque a gente tem dificuldade para imaginar que Deus sempre existiu, ele não teve começo. Nossa mente tem dificuldade para pensar em algo que não teve um começo, Então Deus existe de todo sempre. Deus é imutável, ele não se modifica porque ele não tem nada de material, somente aquilo que é matéria se modifica. E Deus é justo, bom, infinitamente sábio, inúmeras qualidades que Kardec vai mostrando para a gente começar a imaginar um pouquinho como seria Deus.
Mas na questão número 10, né, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E eles respondem que não, porque falta um sentido para isso. Quer dizer, nós não podemos compreender Deus porque nos falta algo, falta um sentido. E aí a gente analisa o seguinte: nós, né, espíritos encarnados na Terra que somos, que estamos numa condição evolutiva mediana, podemos dizer assim, a gente tem que considerar que nós já evoluímos bastante, nós já evoluímos muito. Porque se nós nos compararmos com aqueles seres pré-históricos, por exemplo, que já eram seres humanos, né? E a gente vai perceber que nós já avançamos em conhecimento, já avançamos nas conquistas morais também. Por exemplo, dificilmente entre nossa condição evolutiva a gente encontra uma pessoa que tenha crueldade, né? A gente vê isso ainda nos jornais, né? Mas isso é uma minoria. A maioria da Terra são pessoas que têm muitas imperfeições. Nós temos muitas imperfeições. Mas nós já não temos, por exemplo, a crueldade. É um sinal de que nós avançamos. Mas nos falta ainda muito, né, para chegarmos à condição de ver Deus. Porque falta justamente aquilo que Jesus diz, falta a pureza. Nós não temos essa pureza de coração. Então Kardec, na pergunta seguinte, ele acrescenta: mas será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quer dizer, hoje a gente não pode, mas será que um dia vai ser possível? E eles respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quer dizer, quando nós não sofrermos tanta a influência que a matéria exerce sobre nós. Eu quero dizer nós espíritos. Que a gente tem que sempre pensar que nós somos um espírito encarnado neste corpo, né? Então, a hora que a gente vem para a nova reencarnação, a matéria passa a exercer um fascínio sobre nós, um domínio sobre nós. Aí depende de cada um de nós sofrermos mais ou menos a influência da matéria. Quer dizer, os apegos, né? A gente sente o apego às coisas materiais. A gente tem dificuldade para libertar-se disso. Então eles estão dizendo que quando a matéria exercer pouca influência sobre nós, espíritos, a gente está avançando para conquistar essa pureza. E se a gente buscar, por exemplo, lá na questão 100 a 113, também de O Livro dos Espíritos, Kardec apresenta a chamada escala espírita. É bem interessante. Ele coloca 10 classes de espíritos de acordo com a evolução espiritual. Então, aqueles que estão mais no nível mais inferior, espíritos menos evoluídos, é a 10ª classe. Ele chama de espíritos impuros. Aí ele vai 9ª, 8ª, até na primeira classe. A primeira classe, ele dá o nome de espíritos puros. Veja que interessante. Vai dos impuros aos puros. E nós já conhecemos um espírito puro na Terra. Vocês sabem quem é. Nós conhecemos Jesus. Jesus é o único espírito puro que nós conhecemos. Não que exista só ele. Isso é importante a gente saber. Deus que cria desde toda a eternidade, existem muitos e muitos espíritos puros como Jesus, que fizeram seu processo evolutivo em outros orbes, né? Então Jesus, como ele é o chamado, né, governador espiritual da Terra, ele veio até nós para desenvolver a missão de nos ajudar a crescer espiritualmente, né? Então, e ele mesmo nos disse aquela frase que muitos de nós já ficamos às vezes intrigados quando Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Aí poderia falar, mas como assim, né? Vou fazer mais do que Jesus?
Vejam, Jesus tinha e tem, né? Continua muito mais evoluído. Jesus com aquela visão de futuro. Jesus se dirigindo ao espírito imortal, querendo dizer para nós que ele não é diferente de nós. Isso é importante. Deus não criou Jesus de uma forma diferente de nós. Então ele quis dizer isso, olha, eu sou como vocês. A diferença é que Jesus foi criado muito antes de nós. E ele já chegou à condição de espírito puro. Então ele mostra para nós onde nós chegaremos. Vejam que maravilha. Você consegue se imaginar como Jesus? É difícil, né? Porque a gente tem tantas imperfeições que a gente fala, será que um dia eu vou chegar a essa condição? Mas nós vamos. Esse é a beleza, né, que a doutrina espírita nos apresenta. Bom, então eu escolhi uma mensagem de Emmanuel para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa pureza, que nos ajude a gente refletir sobre como podemos, devagarzinho, irmos conquistando essa pureza. Então, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, um dos livros maravilhosos que Emmanuel explica o Evangelho, né? Ele apresenta a mensagem chamada Purifiquemo-nos. E eu vou ler só 2 trechinhos para a gente conversar. Ele diz assim: em cada dia de luta é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Traduzindo, esse vaso que ele fala é o nosso corpo físico. Então, como se ele dissesse, todos os dias da nossa vida, a gente deveria estar atentos para como nós estamos utilizando o nosso corpo. Esse é o começo da mensagem que ele quer dizer. Será que a gente presta atenção como a gente usa esse instrumento que Deus concede para a nossa reencarnação? Aí ele continua: na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Então aqui ele está dizendo que a maioria das pessoas da Terra ainda dorme. Dorme como? Dorme o sono da alma. O que quer dizer isso? Aquelas pessoas que não despertaram para a realidade espiritual. É a pessoa que não se sente um espírito reencarnado. É a pessoa que acha que a vida não tem uma importância maior, é apenas para um lazer. É aquela pessoa chamada apenas fisiológica. É a pessoa que acorda, dorme, trabalha, procria, tem um lazer e só isso. Não tem objetivos maiores na vida. Aí Emmanuel diz, mas se nós queremos ser um trabalhador do Cristo, aí a gente poderia pensar, mas eu, trabalhador do Cristo, não são só os missionários, né? Aí eu lembro aqui uma frase de Francisco de Assis, vejam bem. Francisco de Assis certa vez disse assim, pregue o Evangelho o tempo todo. E se for preciso, use palavras. Olha que frase maravilhosa. Pregue o Evangelho o tempo todo. E se for preciso, use palavras. Quer dizer o quê? Que a gente pode pregar o Evangelho sem falar. Como que é isso? Vivendo de acordo com os ensinos do Cristo. Se dentro da nossa casa a gente vive os ensinos de Jesus, nós estamos pregando o Evangelho para aqueles que convivem conosco, sem palavras. Então aí vocês percebam que todos nós podemos ser trabalhadores do Cristo, sem palavras. Pode ser com as nossas ações. Então Emmanuel diz, para aqueles que querem ser trabalhador do Cristo, é necessária vigilância. Por que vigilância? Porque a gente precisa observar
como a gente usa o corpo. Então Emmanuel dá uns exemplos. Ele diz assim: guardai os ouvidos para não cometer injustiça. O que é isso? Como que a gente recebe aquelas pessoas que vêm até nós falar alguma coisa, falar de alguém? A gente não recebe isso constantemente na vida? Pessoas que vêm nos dizer algo. E aqui eu me recordo do filósofo, né? Sócrates. Sócrates tem aquela famosa 3 peneiras que ele falava, né? Então, quando alguém chegava para Sócrates para dizer algo a ele, ele falava: você já passou pelas 3 peneiras? Aí a pessoa falava: mas como é isso? Bom, a primeira peneira, você sabe se o que você vai me dizer é verdade, é verdadeiro? Aí a pessoa fala: bom, eu ouvi dizer. Se ouviu dizer, não é certeza que é verdadeiro. Poderia encerrar por aí. Aí ele nem ouvia. Mas se a pessoa diz: não, eu tenho certeza que é verdade, tá bom. Então vamos para a segunda peneira. Se é verdade o que você vai me dizer, você pode dizer que isso é bom? De alguma forma é algo bom? Porque se for verdade e se não é algo bom, encerra também. Não tem necessidade de falar. Tudo bem, então é verdade e é bom. Vamos para a terceira peneira. Se é verdadeiro e se é bom, vai ser útil para alguém? Se você me contar, vai ajudar alguém? Se não, também encerra. Será que a gente usa esses critérios quando alguém vem dizer algo para nós? Creio que não, né? Porque nós estamos ainda em um processo de aprendizado, de evolução espiritual. Então eu penso que nós precisamos receber essas lições que esses espíritos amigos nos oferecem com o melhor carinho, com a melhor aceitação, para a gente ver onde nós podemos melhorar. Por que a gente não pode passar a fazer como Sócrates, né? Se alguém vem dizer algo, pode ser uma fofoca, pode ser uma maledicência. Se a gente passar por esses critérios, a gente evita, né, de nem precisa ouvir. Aí a gente está ensinando até a pessoa que deve parar com essa, né, situação infeliz. E Emmanuel continua dizendo: vigiai a língua. Quer dizer, como que nós estamos falando no nosso dia a dia? Qual é o teor da nossa fala normalmente? Se você está informalmente com alguém, do que você fala? Já paramos para pensar nisso, né? Será que a gente fala só coisas edificantes? Só coisas otimistas, boas, né? Não é. Nós sabemos que não é. A gente pode sim falar coisas boas, mas misturadas a elas, vem também outras, né? Então é para a gente pensar nisso, para que a gente procure, porque nós temos responsabilidade com a nossa fala, com o que nós ouvimos, com o que nós falamos, né? E também ele diz: iluminai os olhos, para a gente pensar como que nós estamos enxergando as coisas, as pessoas, as situações, as cenas da vida. Por exemplo, você vê um grupinho de pessoas reunidas conversando. Se a gente ficar invigilante, você pode começar a fazer um falso testemunho. Começa a criar uma história. O que será que aquelas pessoas estão fazendo ali? Às vezes a gente tem maldade no olhar. Vocês não concordam comigo? Às vezes a gente vê com maus olhos. Então Emmanuel diz: iluminai os olhos. Não que a gente não vá ver o mal, porque o mal existe. O mal é do ser humano, né? Mas a gente não... Cuidado com criar coisas que não existem, né? Levantar falsos testemunhos. Os olhos são a janela da alma. Por isso Paulo de Tarso dizia em carta a Timóteo: de sorte que, se alguém purificar destas coisas que nós dissemos, será vaso para a honra, quer dizer, corpo para a honra,
santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Veja que belo, né? Se nós começarmos a nos esforçarmos para melhorar a nossa condição íntima, se os espíritos percebem que nós estamos empreendendo um esforço para olhar, para enxergar melhor, para falar melhor, para ouvir apenas o que convém, eles passam a se utilizar de nós para o trabalho no bem. Os espíritos contam muito com cada um de nós, mas às vezes a gente não oferece possibilidades para o bem, porque às vezes a gente está tão perturbado com as nossas invigilâncias, né? Com os nossos maus procedimentos, que infelizmente temos, mas aí cabe a cada um de nós. Será que a gente não quer ser melhor? Será que a gente não está percebendo que a proposta que a doutrina espírita apresenta é essa? Nos tornarmos alguém melhores, reconhecermos que somos imperfeitos, mas trabalharmos essa conquista, né? E André Luiz, no livro Nosso Lar, ele diz, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quer dizer, qualquer um de nós, né, que a espiritualidade perceber que pode contar, nós passamos a ser mais um instrumento de Jesus aqui na Terra. Então a gente vai percebendo que tudo isso que nós estamos falando está relacionado a pensamentos, diz Kardec nesse capítulo 8. Ele diz assim, olha, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Olha que verdade. Quer dizer, se nós temos maus pensamentos, é que nós não temos puro ainda o coração, né? É a realidade. Porque vocês concordam? Nós temos muitos bons pensamentos. Tem hora que a gente está empolgado de fazer o bem, de ser, né? Fazer algo de bom, perdoar alguém, fazer uma caridade. Mas de repente já vem aquela queda ali seguinte, né? A gente tem essa oscilação, né? Uma hora estamos otimistas, com pensamentos elevados, de repente já caímos. Então a gente precisa, né, essa vigilância, né? E Kardec analisa, quanto ao pensamento, que existem 3 grupos de pessoas com relação aos pensamentos. Ele diz assim, existem aquelas pessoas que pensam no mal, ou recebem a sugestão do mal de espíritos perturbadores, e põem em prática aquilo que pensa. Esse é o primeiro grupo. Mas existe um outro grupo, que espero que estejamos nós, que são aqueles que pensam no mal, ou sofrem influência do mal, mas lutam contra esses maus pensamentos e não levam à prática, não põem em ação esses maus pensamentos. Esse é o que nós precisamos estar caminhando para isso. A gente pode até sofrer a influência, carregar maus pensamentos, mas percebermos, não, isso não é bom, eu não vou fazer isso, né? É aquela luta contra a sugestão infeliz. E existe um outro grupo seleto, raro, daqueles que nem pensam no mal, né? Existe. Então, que a gente está caminhando para isso também, né? Que nós estamos evoluindo, aprendendo, para que a gente chegue nesse terceiro nível de nem pensar mais no mal. Então aí, pessoal, Allan Kardec, nesse capítulo 8, ele vai comentar sobre algo que é muito interessante do Evangelho, que é aquela fala de Jesus sobre os escândalos. Não sei se vocês vão se recordar, porque Jesus tem uma fala que é aparentemente estranha quando ele diz, porque Kardec relaciona aqui com essa falta de pureza, né? É quando Jesus disse assim, se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós entrais na vida tendo um só pé ou uma só mão,
do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Palavras estranhas na boca de Jesus, né? Poderia falar, mas será que Jesus disse isso? Cortar o braço, a mão, o pé? Nós precisamos compreender que a fala de Jesus, muitas vezes, é carregada de metáforas, né? de símbolos. Ele sempre usava das parábolas, porque precisa penetrar no que ele queria dizer com isso. E Kardec analisa essa fala de Jesus, dizendo que é no sentido de que nós devemos destruir o que há de mal em nós. Quando a gente percebe, por exemplo, que a nossa mão ou nosso pé nos leva a cometer algo de mal, reincidimos no mal, é bom que a gente fique alerta com isso. Que a gente procure trabalhar para parar com esse mal. Mas a gente pode também interpretar essa fala do Cristo no processo reencarnatório. Porque o espírito, antes de reencarnar, nós sabemos que ele faz a chamada escolha das provas. A gente faz um planejamento reencarnatório. Antes de reencarnar, a gente já tem uma ideia daquilo que a gente vai se submeter na próxima existência. Então, se nós possivelmente em existências passadas estamos errando muito em determinada área, se a gente erra demais em determinado ponto, é sempre naquele problema. Pode ser, veja bem, pode ser que os espíritos orientadores nos digam, olha, você não acha melhor de repente aceitar até uma imperfeição corporal para que você não venha a cometer mais esse erro, que você está reincidindo inúmeras vezes? Então pode ser, veja bem, não estou afirmando, não é regra geral, mas pode ser que o espírito aceite uma deficiência física, por exemplo. Agora, um parênteses bem grande, não vamos fazer regra geral jamais, porque não quer dizer que a pessoa que tem uma deficiência física errou no passado, não é isso. Porque Kardec deixa muito claro que espíritos valorosos, corajosos, pedem a prova de uma limitação física para avançar espiritualmente. Então veja, isso aí é coragem de se submeter a uma deficiência física, porque ele quer desenvolver resignação, fé em Deus, coragem, dar exemplo de vida. Então ele pediu isso. Mas existem sim casos expiatórios, que são aqueles que erraram muito no passado e podem sim se submeter a esse problema. Lembrando Jesus, se sua mão, se o seu pé é motivo de escândalo, cortai-os. Quer dizer, melhor às vezes nascer com alguma imperfeição e triunfar dessa próxima vez. Mas, gente, jamais olhemos para alguém com uma deficiência e digamos, o que será que ele errou? Não. Ali, às vezes, está um espírito corajoso, né, que pediu essa prova. Então, Jesus diz, é necessário que venham os escândalos. Olha só, é necessário que venham os escândalos. Por que ele disse isso? É fácil a gente perceber qual é o mundo que nós habitamos. Provas e expiações, mundo onde existe a dor. Enquanto houver alguém tirando a vida do outro cruelmente, vai haver escândalo. Porque essa pessoa volta, muito provavelmente, para sofrer algo semelhante. Então a gente poderia dizer, mas é uma bola de neve, nunca vai acabar isso? Vai. Porque cada vez mais as pessoas estão aprendendo que o mal não compensa, estão se tornando melhores, e cada um que se renova, o mal diminui na Terra. Por isso Kardec diz, quando os homens estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem, mostrando essa ideia de que a Terra avança, que o mal está perdendo espaço para o bem. Mas voltemos só para concluir a ideia. Jesus disse, é necessário que venham os escândalos. Olha que interessante esse ponto.
A pessoa que cometeu o mal em existência passada, tirou a vida do outro, por exemplo, ele pode renascer para sofrer morte violenta? Pode, porque pode ser de outras formas. Aí a gente pensa, se ele nasceu para sofrer morte violenta, quem nasceu para tirar a vida dele? Ninguém. Aí que está a beleza das leis divinas. Ninguém, nenhum espírito tem a missão de tirar a vida do outro. Ninguém nasceu para isso. Porque Deus, a lei de Deus é lei de amor. Mas por que tira? Pelo livre arbítrio, né? O espírito é livre para escolher. Olha só a beleza. Alguém decide, pela sua livre escolha, que quer agir no mal, quer agredir o semelhante, quer tirar a vida do outro. Aí o que faz a lei divina? Essa é a beleza. Aproxima aquele que deve, que precisa passar por algo desse tipo, aproxima daquele que quer agir no mal. Então esse tira a vida desse que devia, esse fica quites com a lei divina. E esse assume a dívida com a lei divina. Por isso Jesus diz, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Porque esse se compromete com a lei divina. Então percebam como a lei de Deus é perfeita. E a lei de Deus é lei de amor. Se a pessoa quiser reparar o mal com amor, é a primeira opção. Porque Jesus disse, e Pedro registrou na sua primeira epístola, o amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer o quê? Se nós cansamos de errar e queremos renascer para o bem, a gente não precisa sofrer do mesmo jeito que nós fizemos outros sofrerem, né? E aí Kardec comenta então sobre a verdadeira pureza. Buscando lá na época de Jesus. Interessante isso, porque aqueles fariseus, né, os doutores da lei, eles achavam que eles eram puros. Eles achavam que eles cumpriam esses rituais de pureza, né? Porque eles achavam que a pureza era conquistada através de rituais. Por exemplo, nós vemos aquela passagem do Evangelho que eles ficam indignados porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Mas vejam, essa passagem precisa entender bem. Esse lavar as mãos que eles diziam, não é que os discípulos não faziam a higiene das mãos, não é isso. Eles queriam que os discípulos fizessem o ritual que eles faziam. Eram movimentos de lavagem das mãos, era tantas vezes que tinham que lavar as mãos, era um ritual. Porque eles achavam que aquele ritual era o sinal de pureza, entendeu? Aí eles viam que os discípulos não cumpriam aquilo, reclamavam com Jesus. Foi quando Jesus disse, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai porque vem do coração. Olha que beleza, né? Eles achando que eram puros só porque faziam um movimento ali de lavagem das mãos, ou assim também quando eles ficavam revoltados até com Jesus, porque o mestre se alimentava junto de cobradores de impostos, de prostitutas. Eles ficavam horrorizados, porque eles pensavam que se a pessoa que era pura, porque eles eram puros, né? Eles achavam que se eles estivessem à mesa junto de alguém impuro, que eram os cobradores de impostos, as prostitutas, eles ficariam impuros também. Olha a ideia, né? Então eles reclamavam com Jesus, porque eles queriam viver de aparência, né? Que é muito mais fácil do que transformar os maus hábitos, né? Tudo aquilo de ruim que a gente tem interiormente mesmo. E agora eu quero trazer aqui uma outra mensagem de Emmanuel que vai colaborar para a gente reforçar essa ideia da pureza. Está no livro Religião dos Espíritos, também Chico Xavier na psicografia, e a mensagem chamada Pureza. É muito bela essa mensagem, mas vou ler apenas 2 trechinhos. Emmanuel diz, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus.
Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, quanto Jesus, com tanta pureza na própria alma. Realmente, né? Como dissemos, que nós sabemos, Jesus é o único Espírito puro que esteve na terra. Então ele é o que tinha maior pureza na alma, né? Cabe-nos, pois, continua Emmanuel, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na Terra, quer dizer, num planeta atrasado, ele sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Vejam só, Jesus via Deus em todas as pessoas. Então Emmanuel dá alguns exemplos. Enquanto muitas pessoas enxergavam Maria de Magdala como aquela mulher sem valor, mulher de má vida, Jesus via Deus em Maria de Magdala, tanto que ele a converteu na mensageira da imortalidade, porque foi para ela que Jesus apareceu a primeira vez depois da morte do seu corpo, para mostrar que a vida prossegue. Foi para Maria de Magdala, aquela mulher que era tida por pecadora, né, de má vida, porque Jesus viu aquele coração sedento de amor, que estava apenas transviado por um rumo errado. Então ele viu Deus e transformou aquela mulher no maior expoente de renovação, de exemplo de mudança que o Evangelho apresenta. Enquanto muitas pessoas viam Simão Pedro, o discípulo, né, como homem rude, inconstante, enérgico, Jesus também via Deus em Pedro e o transformou em expoente da fé e do amor. Porque nós sabemos que depois que Jesus volta à esfera espiritual, os discípulos continuam o trabalho de amor. E Pedro liderava os discípulos, atendendo naquela casinha humilde chamada Casa do Caminho, atendendo todos aqueles sofredores, desvalidos, necessitados de todas as formas, né? E Pedro lá trabalhando incansavelmente. Então quem via aquele Pedro de antes, rude, enérgico, jamais imaginava que ia se transformar naquele homem bondoso, fraterno, amigo, que acolhia todos. Quantos também viram Saulo de Tarso como aquele doutor da lei, cruel, que mandava matar os cristãos, né? Mas Jesus viu Deus em Saulo de Tarso, tanto que ele foi buscá-lo na estrada de Damasco e conferiu a ele uma tarefa nobre de divulgar a sua mensagem. E ele se torna, então, Paulo de Tarso, o maior divulgador do cristianismo, sofrendo, entregando a sua vida pela mensagem do Cristo. Então, isso para a gente perceber que muitas vezes no mundo a gente enxerga o lado ruim. A gente vê o mal, a gente vê a sombra. E a gente não vê que Deus está presente no coração de cada um. Todos nós carregamos Deus conosco. Então Emmanuel finaliza dizendo: se purificares, é para nós, se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. E perceberás, vejam só, que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama, que envolvem o campo da alma. O brilhante divino virá fatalmente à luz. Olha, quando a gente vê, pessoal, a TV trazendo aquelas notícias trágicas, daquelas maldades, daqueles crimes que a gente... Qual é a primeira sensação nossa? Revolta, né? Ódio. A gente deseja tudo de mal para aquela pessoa que tirou a vida do outro a troco de nada.
Se Jesus estivesse aqui, como ele veria essas pessoas? Ele veria Deus nessas pessoas. Porque esse irmão que hoje tira a vida do outro, lá na frente será um anjo de Deus. Paramos para pensar nisso? Então esse irmão que hoje comete essa atrocidade está enfermo da alma. É doente espiritual. Ele não pode viver em sociedade. Mas para que levar o nosso ódio junto? Por que a hora que a gente não ouve uma notícia trágica dessa, a gente não ora por esses irmãos infelizes que sofrerão muito para reparar esse crime cometido? Passemos a pensar nisso. Essa é uma atitude de um cristão, porque Jesus faria isso. Enxerguemos esses irmãos como enfermos da alma. Oremos por eles, pelo menos, que é o que a gente pode fazer. E aos poucos, assim, a gente vai começando a perceber que Deus está vendo tudo o que acontece, é criação de Deus. Se Ele permite que isso aconteça, será que Deus não sabe o que faz? Nós todos estamos crescendo para Deus. Tem aqueles que vão à frente, que nos ensinam o caminho, mas tem aqueles que vêm atrás de nós, que precisam de nós. Por que a gente vai julgar e acusar o de trás se a gente precisa dos que vão à frente? E vamos encerrar então a nossa reflexão com um poema, que eu acho que as palavras poéticas trabalham mais o sedimentar do entendimento em nós, né? Então trouxe aqui de Casimiro Cunha, no livro Parnaso de Além-Túmulo, o poema chamado Símbolo, que retrata mais ou menos isso que a gente conversou. Diz assim Casimiro Cunha: sobre a lama de um monturo, um branco lírio sorria, alvo, belo, delicado, perfumando a luz do dia. Vendo essa flor cariciosa no Pantanal sujo e imundo, vi o símbolo do bem entre os males desse mundo. Pois entre as trevas e as dores da vida de provações pode existir a bondade irradiando clarões. E o coração que cultiva a caridade e o amor é a flor cheia de aromas, cheia de viço e frescor, que mesmo dentro da treva, do mundo ingrato, sem luz, é lírio resplandecente do puro amor de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite a todos. Muita paz. Muito obrigado. Eu troquei com o Flávio hoje, me dei mal, porque ele leu o poema e eu fiquei emocionada. Gente, agradecer ao nosso irmão Paulo, né? Que hoje veio trazer essas palavras tão lindas, não desmerecendo o estudo dele, que eu sei que ele estuda muito, mas também muito inspiradas, né? Tenho certeza que tocou muito fundo o coração de todos nós, né? Que me movimentou aí as forças do nosso espírito para o bem, da nossa alma, né? E que a gente possa levar um pouquinho dessa inspiração no nosso interior e transformar isso em ação para os nossos semelhantes, né? Que a gente possa, de fato, buscar o bem, buscar essa pureza de coração. Então, a gente agradece a todos que estão acompanhando, né, a palestra de casa e também a vocês. Vamos pedir para vocês ficarem em oração, né, ficarem tranquilos para receber o passe, tá? Porque isso facilita, né, a gente entrar lá mais conectado com a espiritualidade. Se a gente conversa, fica falando, né, durante o passe ou antes, a preparação às vezes não acaba não sendo tão sintonizada ali para você receber essa energia, né? Vai mais distraído ali, tá bom? Então, ficar em oração, quietinho, ajuda, favorece um pouquinho esse recolhimento, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente nessa casa de amor, de caridade.
esses irmãos que estão aqui preparando esse ambiente, trazendo para nós as energias de mais alto. E desde quando nós entramos por esse portão, somos abraçados por esses nossos irmãos que atendem, que auxiliam em nosso favor, né? Recebendo energias, recebendo consolo, esperança e coragem. Que Jesus, nosso Divino Mestre, possa estar presente hoje sempre nos nossos corações, nos auxiliando a lidar com as nossas dores, com as nossas provas, na esperança de que estamos a cada dia um pouquinho melhores. Que assim seja. Paulo, o Flávio vai fazer o sorteio aí dos livros antes da gente ir pro passe. Finaliza, Flávio. Uma boa noite.